Fala pessoal, Alexandre Krakowski aqui, CFA Charter Holder, professor da Link, advisor de M&A, sou VP lá na Advisia e aqui estamos no programa M&A de Omodon, a hora do M&A, diretamente do Tesla, saindo da faculdade. Trouxe dois alunos aqui comigo. Deu um alô aí, pessoal. Seja bem-vindo. E a Maria Fernanda, que aparece aqui na câmera, vai poder acompanhar de perto. Uma entrevista com um convidado super especial, o Eduardo Braia, ele que está há mais de 30 anos atuando com fusões e aquisições, com empresários, empresas, negócios, e tem muita história boa para contar para a gente. Eduardo, obrigado pelo convite, por aceitar o convite. Muito obrigado, super alegria estar aqui com vocês e vai ser um papo muito bom. Com certeza a gente tem muita história para compartilhar, eu e meu amigo Alexandre aqui. Queria que você começasse aqui para a turma, agora que enquanto o farol está fechado, contar um pouquinho da sua experiência, como que você chegou até o M&A? Olha, para mim o caminho foi diferente da grande maioria dos players aí desse setor. Eu comecei minha carreira como executivo, fiz faculdade de engenharia e fui migrando gradativamente para administração de empresas, depois para representação de empresas como CEO, aí envolvendo também vendas, negócios e relações humanas ali. E a transferência, a migração para o setor de investimentos e M&A acabou acontecendo naturalmente. Dentro do meu rol de responsabilidades ali, acho que o mercado me impulsionou para o M&A, que é onde eu estou hoje, fazendo negócios. Hoje não como um player especificamente só de M&A, mas como captação de recursos e o que eu chamo de deal making, que a gente vai poder falar um pouquinho aqui ao longo desse bate-papo. Legal, já que você já tocou no assunto, e é o tema do nosso episódio, é quando a gente fala de M&A, quais são as habilidades que alguém tem que ter para se inserir nesse mundo? Olha, para concretizar bons negócios de M&A, tem que ir muito além só de experiência e conhecimento em finanças, em contratos, em jurídico e tudo mais. Eu costumo dizer que um bom cara de M&A, ele tem um conjunto de hard skills que a gente conhece bem, né, Ale? Tem essa parte de conhecimento de finanças, valuation de empresa, contabilidade avançada na prática, saber ler números. Os números conversam com os especialistas em M&A. Tem que saber analisar estrutura de capital, tem que saber avaliar empresas por todos os métodos possíveis e imagináveis. Tem também que ter um hard skill importante, que é essa parte de jurídico voltado para M&A, que não é a mesma coisa do jurídico convencional, societário, contencioso. Tem que ter uma parte voltada para negócios mesmo. Os bons advogados que trabalham com essa parte de M&A são aqueles advogados que a gente chama de pro deal, são aqueles advogados que sabem o que é fundamental, o que é essencial para cada negócio e colocam ali. Isso é um bom ponto que você tocou, né? Porque tem a turma, eu sempre fiz isso, vou fazer um M&A e não vai ser diferente. Até a parte legal, né, tem as suas especificidades. O M&A, fusões e aquisições de empresas já envolvem diferentes áreas, envolvem conhecimento de negócio, conhecimento de finanças, toda essa parte jurídica que você comentou que é importante. Você me lembrou de um caso que tem muito advogado que já cuida da empresa, já toca a conta da empresa e ela vai passar por um M&A e deixa que eu faço esse contrato, já é um cara de confiança ali do sócio. Mas isso não tira, muitas vezes, de você ter de fato um advogado especializado, e esse advogado de confiança do sócio, do dono, ele entra como um revisor, entra comentando, entra apoiando, mas o cara especializado é diferente. Ele faz toda a diferença, né, Ale? Eu lembro um deal que a gente participou, falou, agora vamos começar o contrato, não, a gente tem um advogado aqui da casa, tal, beleza, vamos bater um papo com ele. A gente precisa aqui de um draft, né, para a semana que vem. Ainda uma semana para um processo de M&A. Você tem aí uma primeira versão que vai sair. Não consigo te entregar daqui 20 dias. Não, você não está entendendo. Você não entrega semana que vem, o comprador desiste de comprar, acabou o negócio. Agora é hora de acelerar. Precisa do cara dedicado, até com prazos, não só conhecimento, para conseguir entregar o negócio, e não pode não parar de pé. Pois é, você experimentou uma situação que a gente experimenta sempre, né, Ale? Que tem a ver com o timing, e o timing é muito importante. E de novo, o especialista em M&A, ele não é nem melhor nem pior do que ninguém, ele só é diferente. Ele sabe que o timing é fundamental, porque ele sabe que existem não só hard skills, como existem soft skills também. E essas soft skills que estão envolvidas no M&A tem muito a ver com relacionamento humano, com conhecer pessoas,
com saber como funciona o comportamento humano na cabeça do dono da empresa, que, como você sabe bem, porque a gente trabalha no mesmo setor, com o mesmo tipo de função, a gente sabe que o protagonista do M&A é o dono da empresa. A gente entra como apoio, a gente entra como guia para evitar determinados percalços e armadilhas que todo o processo traz, mas o dono da empresa ele tem um aspecto emocional muito importante, que no M&A, se ele é assessorado por alguém que não tem essa maturidade de saber a hora de acelerar, a hora de brecar, a hora de negociar e compor interesses, as coisas simplesmente não saem, não acontecem, e essa maturidade a gente vai ficando melhor a cada tempo, a cada ano que passa, a cada dia o que a gente participa, tenha ele dado certo e logrado êxito ali na assinatura, tendo ele parado no meio por qualquer razão, é mais uma faceta que a gente tem como aportar positivamente para o negócio da frente, não é isso? Antes da gente começar, o Brian estava falando comigo aqui que ele ia ensinar todo mundo a ganhar dinheiro até o fim do episódio com o M&A, mesmo não tendo atuado na área, eu ainda quero entender como que isso vai acontecer. Com certeza, fica esse compromisso até o final desse episódio. Antes de seguir nessa linha, né, você falou, pô, o protagonista é o sócio, isso é uma palavra muito importante, porque é um legado que ele construiu até ali, você está sendo um meio para que ele tenha a melhor negociação possível em cima daquele ativo. Por que um sócio chega até você querendo vender a empresa? Então, são várias as razões. A gente está acostumado a assessorar tanto a compra quanto a venda, na maior parte das vezes a venda. E a venda tem várias motivações, e a motivação, ela determina a maior chance ou não do sucesso na transação. Porque uma motivação legítima, uma motivação que faz sentido, acaba facilitando muito a vida da gente, porque a gente acreditando no negócio, a gente consegue ser muito mais eficaz numa negociação de apresentação da empresa. Uma das grandes motivações é a falta de sucessão. Por exemplo, um empresário navega muito bem em determinado setor, tem lá uma ampla reputação, essa reputação ela pode fazer sentido para um comprador, para ele entrar numa nova região, para ele diversificar a linha de produtos. Então, a falta de sucessão, ela é legítima. E por isso que a gente sempre diz, né, Ale? O empresário é bom que ele vá preparando a empresa dele, não simplesmente para vender, mas a empresa tem que estar organizada a ponto de, aparecendo uma oportunidade, ele poder avançar. Uma das grandes oportunidades é realmente você vender a empresa porque você não tem sucessão, mas tem outras, como a gente sabe, por exemplo, mercados que estão sendo consolidados. Isso é super importante. Se o empresário ele sabe que ele é relevante no mercado dele e ele tem uma grande oportunidade com um valor excepcionalmente bom, porque tem alguém querendo entrar na área dele ou no setor que ele é especialista, essa motivação também é muito legítima. Ou, por exemplo, quando ele desenvolve uma tecnologia e ele sabe que essa tecnologia pode fazer parte de um grupo maior, isso também é uma boa motivação. Então, perceber o timing do mercado é importante, porque ele pode fazer parte de uma estratégia de aquisição de outro grande grupo, seja para expandir geograficamente, seja para verticalizar a estrutura, seja para comprar uma tecnologia. Na verdade, uma boa empresa, para quem compra, na verdade ele não está comprando um negócio, ele está comprando o tempo, ele está comprando o mercado, ele está comprando reputação. Não é assim? Isso aí, e eu acho que o ponto interessante aqui é de fato estar preparado, né? Porque chegou uma oferta, o que é o próximo passo depois do cara estar interessado e querer comprar a empresa? Olha, chegou uma oferta, você resolveu vender a empresa, você precisa ter a preparação toda, como a gente falou, para passar com sucesso por uma diligência. Então, por exemplo, muitas pessoas perguntam, poxa, vale a pena eu auditar o meu balanço, eu auditar meus números? Pô, é um gasto que, para mim, eu que sou dono, eu poderia pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. Primeiro, não é tanto dinheiro assim. Segundo, um balanço auditado, e não precisa ser por uma das maiores empresas de auditoria, pode ser por uma empresa... Big Four, que não precisa, porque eu já não sei se é Big Four, Big Five, tem Big várias aí, mas você como uma empresa relevante que auditou o seu balanço e que acredita no teu balanço, você é capaz de agilizar demais, principalmente a função de grupos que estão adquirindo várias empresas e olhando para várias no mercado. Isso para você é um diferencial tremendo, porque facilita o processo de diligência. Outra coisa que é super importante também, é você ter muito bem separado, você que pretende vender sua empresa, empresário,
o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Tem muita gente que mistura isso e acaba ficando uma confusão super relevante. E na hora que alguém vai olhar para comprar uma empresa, quando percebe essa confusão, isso com certeza é uma vulnerabilidade para um assessor que está assessorando uma compra, falar, olha, isso aqui diminui a minha percepção de valor na tua empresa. Porque você confunde contas pessoa física e pessoa jurídica. E no final do dia tudo vira um desconto de preço. Né? Então ou vira um deal breaker. Então não tem negócio dado os potenciais riscos que estão atrelados ali dentro daquela empresa. Às vezes deteriora o valor logo de cara, ou então cria uma contingência gigante. Contingências, enfim, a gente está acostumado a trabalhar com isso. Qual é o tamanho do risco que você está correndo ao comprar determinada empresa? Se você tem incertezas, você vai colocando números nessas incertezas, tentando traduzir incertezas em riscos, e você fala, olha, eu pago 50 milhões da tua empresa, mas eu vou contingenciar 20 milhões aqui, eu deixo numa conta para daqui a 5 anos eu te pagar, só se nenhum desses riscos se materializarem. Então, por que não ter tudo às claras para a hora que entra alguém querendo comprar a sua empresa, você já ter essas informações para dar, diminuindo a incerteza e diminuindo os riscos. Isso, primeiro, que garante mais dinheiro na sua conta. Segundo, que acelera o prazo, porque, pessoal, para quem nunca sofreu uma diligência de compra, é um processo bastante trabalhoso. Você tem que ter uma boa assessoria do lado. E quando você não sai do outro lado, também traumático, né? A gente recebe muito aqueles deals. Não, o deal já está feito, já tem um comprador. Aí você vai ver, não está tão feito assim. Só tem uma proposta, vai começar toda a diligência ainda. Então, quanto antes você se prepara, é exatamente melhor. A gente está passando aqui, vocês não conseguem ver na câmera, pelo metro quadrado mais caro de São Paulo, a Faria Lima com a JK. Aqui tem, né, cada esquina é um banco. O Itaú de um lado, Itaú, BTG do outro lado. BTG, Santander, Bradesco. E eu queria me dar uma pergunta sobre advisor. Então, como que a ProInvest aqui do Brian, um pouquinho mais para frente, como que você escolhe como empresário, qual que é o advisor que vai te assessorar nesse processo de M&A? Olha, normalmente quando a gente é escolhido, né, enquanto advisor de sell side ou de buy side, a gente procura olhar muito bem para o deal e entender o seguinte: a gente tem um conhecimento bastante acertado com relação ao mercado, onde o deal vai acontecer, porque a gente costuma analisar alguns mercados, e eu costumo dizer que, enquanto empresários aqui, prestando esse tipo de assessoria, a gente sempre costuma ver o seguinte: primeiro, acontecem deals nesse mercado tradicionalmente. Nem todos os mercados são tão prósperos assim, deals de M&A. Por quê? Porque tem negócios que não são tão vendáveis assim. Então a gente olha, existem transações? Existem. Nós temos uma vivência afirmada realmente nesse setor onde os negócios estão acontecendo? Sim. A gente conhece empresários tanto do lado de compra quanto do lado de venda para poder trocar, para poder fazer uma target list eficaz e poder fazer uma apresentação direto para os donos. Então tudo isso a gente faz uma análise interna antes de aceitar um deal de M&A, e a gente recomenda expressamente que os clientes, os empresários, façam essa mesma análise, porque nem todo advisor fala bem de todos os setores. Sempre tem advisors que têm maior especialidade em um setor ou em outro. Como é teu caso, né, Lê? Você tem empresas que você consegue assessorar melhor pelo histórico da empresa que você representa. Nós aqui, por exemplo. É isso mesmo, é ter um sócio, pelo menos, dedicado àquele setor. Então a gente divide, cada sócio ali tem algumas áreas de especialidade e sabe trabalhar dentro daquilo. É claro, já fez uma coisa ou outra em outro lugar, mas quando você tem, né, bastante experiência e know-how repetido, você tem como evitar melhor as cascas de banana e destravar mais valor. Com certeza. No nosso caso, como a gente entra como consultoria estratégica, é muito de entrar a fundo na empresa, nos números, e entender o que tem de possibilidade de melhoria, às vezes ficando até mais de um ano dentro do cliente, para aí sim fazer a venda. Aí você tem outros que vamos pegar e já começar um processo de venda a qualquer custo. E você tem o que a gente chama dos brokers, né? A turma que está só querendo pegar ali um corretor de empresa, pegar uma empresa e levar para um outro comprador.
E acaba muitas vezes também, se faz da forma errada, uma abordagem que deprecia demais o valor para o mercado, todo mundo descobre que está vendendo. Aí o sócio começa a receber ligação: pô, sua empresa está à venda, você está quebrando, é a primeira coisa que a turma pensa. E aí acaba jogando até contra, depreciando o ativo do que destravando mais valor. Isso é uma coisa que é super perigosa nesse mercado, né? Porque a diferença de um corretor de negócios para um advisor, ela é muito grande, porque normalmente o empresário pode ser levado a acreditar numa fábula de que, encontrado um comprador, apresentado para o vendedor, apertada a mão, logo a empresa está vendida. E eu costumo dizer que, a gente fazendo algumas contas aqui bem básicas, a gente costuma dizer que entre o momento em que o comprador senta na mesa, junto com o vendedor, a gente emprega, muitas vezes 600 horas de trabalho entre diligência, entre análise, entre valuation, entre conversas com alguns potenciais compradores. A gente monta uma concorrência entre interessados de uma forma super aberta e principalmente confidencial. Não se faz nada sem ter NDAs assinados com penalidades. Por quê? Porque vocês imaginam o que acontece quando os funcionários de uma empresa descobrem que o dono está colocando a empresa dele à venda. Isso aqui é uma coisa que desacredita completamente os próprios executivos da empresa, desacredita cliente, desacredita fornecedor, desacredita banco. Então a gente procura fazer um trabalho ultra especializado. Agora, quem trabalha com M&A adora ter originadores profissionais de negócios. Esses caras, que eu costumo chamar de deal makers, são caras que estão olhando no mercado e eles entendem a dor de determinado empresário. Eles sabem olhar se a empresa do cara é vendável, se está na hora de vender, quais são as características. E ele, quando apresenta isso para uma boutique, ele leva um lead qualificado, ele leva um empresário que ele fala, bom, ele analisa a empresa, ele analisa a boutique, ele vê um encaixe e traz os dois para conversar. É outra coisa. A gente não está falando aí de um broker de negócios, que também não tem nada de errado. Só que é diferente a valorização desse profissional no mercado, porque a gente adora ter originadores profissionais de negócios, que sabem se o negócio é execuível, a razão da venda é legítima, a razão da compra é legítima, vai ter como chegar até o final esse processo, porque a chance dele chegar ao final, ela não ela é muitas vezes menor do que a gente gostaria, não é assim, Alex? Esse é um ponto super interessante, né? Que é uma forma da boutique de M&A, do banco, de receber esses novos mandatos, esses leads qualificados e estar na mesa com o empresário. Normalmente remunera essas pessoas que conseguem fazer essa conexão. Como que é um perfil de um originador? O que o originador tem para ser um originador e conseguir, né, ter parte dessa receita? Então, o originador, vamos lá, pegando do mais simples, que é o broker, o originador é aquele cara que ele percorre grandes ambientes de negócios, ele tem um convívio social muito amplo, ele tem uma boa rede de contatos, mas ele entende pouco de negócios. Então, a grande questão desse originador é que até ele acertar um lead qualificado para uma boutique, ou para um escritório de advocacia, ou para algum consultor qualquer, é bem mais difícil e a cada erro ele vai perdendo pouco a pouco a sua credibilidade. O originador profissional de negócios é aquele cara que normalmente ele já passou longos anos em carreira executiva, ele já tem uma boa reputação, ele já é respeitado por empresários que são donos de empresas e ele tem um olhar conhecendo as fases todas do M&A, indo desde a primeira etapa, que é a avaliação da empresa, pelos métodos todos. Ele sabe também quem são os leads, quem são os potenciais, as potenciais empresas que estão na lista de alvos, as target lists. Então, ele sabe que tem empresas estratégicas, concorrentes ou afins, nacionais e internacionais, investidores financeiros nacionais e internacionais. Ele sabe mais ou menos o que um comprador olha para comprar e ele leva esse lead para uma boutique para fazer o trabalho. Então ele facilita muito o entendimento, até porque normalmente esse originador profissional ele já tem a confiança do dono da empresa e ele facilita muito a conversa, porque são relações de extrema confiança, que não só contratos, mandatos e NDAs são capazes de acolher.
O dono da empresa, a gente sabe, né, Ale, que o empresário, ele é, muitas vezes, a parte mais solitária de toda a cadeia de membros aí do mundo dos negócios, porque ele acaba tendo que ter relações muito diferentes com fornecedores, com o banco, com o governo, com consultores, com sócios, e ele olha todo mundo com interesse diferente, muitas vezes convergente, mas muitas vezes divergente. Então, sabe que o GeoMaker é isso. A gente já teve alguns grandes originadores lá na Divisia, e acho que deve ser semelhante esse perfil para outros lugares. E são dois que eu queria destacar, né? Um que é esse ex-executivo, então às vezes é um cara que passou por conselhos de empresa ou já passou por níveis de diretoria, e ele conhece ali players do setor, concorrentes, e consegue dialogar com a turma e ver quem que tem esse potencial e trazer para dentro, o potencial de venda, o potencial de trazer um sócio, né? Porque a gente fala M&A, vai vender empresa, mas às vezes é trazer um investidor financeiro que vai botar um dinheiro pesado e fazer o negócio crescer. Muito, exatamente. E um segundo perfil, o assessor de investimento, que conhece o sócio na pessoa física, e por conhecer ele na pessoa física, está fazendo aquele planejamento, ele entende dos negócios do sócio, sabe se tem sucessão ou não, sabe como que está o mercado, como que está o valuation, que ele está recomendando a ação de tal empresa, e fala, pô, você tem aqui o seu negócio nesse setor e o setor está em alta, talvez seja a hora de procurar uma assessoria especializada. Pois é, e uma coisa que eu considero super importante, e tenho falado muito isso, e preparado gente para desenvolver e desempenhar esse papel, é que as carreiras executivas, elas estão sendo cada vez mais abreviadas. Quando a gente pega os estudos aqui no Brasil e fora, a gente percebe que C-Level, entre 55 e 60 anos, já estão ali como etapas para serem vencidas para encerrar as carreiras executivas. O que a gente tem visto acontecer? Muitos desses grandes profissionais migrarem para conselhos de empresas, hoje enfrentando uma concorrência tremenda, porque tem muito conselheiro de empresa, e um despreparo para poder atuar como um grande realizador de negócios, um deal maker mesmo. Muitas vezes como originador de negócios para grandes boutiques, como a gente está falando, ou para bancos de investimento, e mesmo participando, colaborando como especialista setorial em alguns negócios onde ele poderia agregar muito. Então, o que eu chamo de deal maker, é justamente esse cara que ele tem essa maturidade, que ele vai poder, logo depois do término da carreira dele, mas mesmo durante a própria carreira, colaborar com a concretização de negócios e ganhar muito dinheiro com isso. É algo que ele não interrompe a carreira dele aos 55 anos, aos 60 anos. Ele prolonga isso pelo tempo que ele ficar ativo no mercado, na medida em que quanto mais tempo passa, mais repertório ele tem, maior fica a reputação dele e mais funções ele consegue assumir dentro do mundo de negócios. Vocês têm alguma pergunta aí atrás? Acho que está na hora de falar de grana já, Brian. Uma boa. Eu tenho uma pergunta. Então vai lá, por favor. Você falou sobre a diferença dos profissionais que negociam empresas. Tem o corretor e tem outro tipo de profissional. Certo. No mercado, quando a empresa ela é negociada pelo corretor ou pelo cara que é especializado no M&A e tudo mais, ela é vista de forma diferente? Ou ela traz mais segurança para os seus funcionários? Você falou que os funcionários ficam meio inseguros quando eles descobrem que a empresa está sendo vendida. Quando tem essa diferença de profissional à frente da venda, ela tem uma diferença no mercado? Tem uma ótima pergunta essa que você fez, porque normalmente quando a empresa ela já tem um determinado porte e a gente está envolvendo dezenas de milhões de reais na transação, não basta você apresentar comprador e vendedor e achar que o vendedor, com o advogado de casa, vai fazer uma transação de M&A e vai passar por uma due diligence. São processos muito complexos. Quais são as perdas de não contratar um advisor, de não contratar um especialista? A primeira perda, na cara, fica muito dinheiro na mesa que poderia ter sido capturado pelo dono da empresa, porque precisam haver soluções criativas de remuneração na venda da empresa. Uma coisa é eu falar, bom, a minha empresa está crescendo, estou vendendo agora. Se o cara é hábil na compra, ele faz um múltiplo de EBITDA e fala, tá aqui o cheque, eu te pago em tantos anos
provisiono tanto como contingência e está tudo certo. Se ele tem um advisor do lado de cá, ele vai tentar discutir a provisão, ele vai tentar capturar um earnout, ele vai tentar ficar lá dentro, fazer com que o dono fique durante um tempo, buscando captar mais resultados para a empresa, lucrando com parte disso. Então, primeiro é dinheiro na mesa. Segundo, a chance de conseguir chegar até o final de um processo de M&A sem ter um advisor, considerando a necessidade de uma diligência, é muito menor sem o advisor do que com ele. Porque o advisor, ele sabe conduzir o processo de diligência, pessoal. Eu já passei, o Alexandre aqui também. São planilhas com uma infinidade de documentos, tanto societários, quanto legais, quanto ambientais, quanto financeiros, que só para organizar aquilo lá, se a gente está falando de um processo convencional, a gente está falando de planilhas com centenas de itens que precisam ser reunidos, para não dizer milhares. E aí quando isso cai para dentro da empresa, e aí começa aquele jogo de não, vamos pegar a equipe para separar o documento, já começam as perguntas, pô, mas a empresa está à venda? E aí você imagina qual é o interesse de um executivo da empresa colaborar proativamente para a venda da empresa, sendo que ele já deve estar pensando, poxa, se a empresa for vendida, o primeiro que vai ser demitido sou eu mesmo. Então tem um conflito de interesses tremendo. Então fazer isso de uma forma apartada tem benefício financeiro para o dono, tem agilidade jurídica para o dono, e tem uma coisa que para mim é o mais importante de todos, é o seguinte: a chance de um negócio acontecer, ela existe e ela não existe ao mesmo tempo até que o negócio se concretize. Se o dono coloca a cabeça na venda, e sendo que o processo normalmente é longo, 6 meses, 9 meses, 1 ano, ou às vezes, ou várias vezes mais do que isso, ele tira o olhar do negócio, ele já pensa no que ele vai fazer com o dinheiro depois que ele vender. E o que acontece regularmente, eu não vou dizer todas as vezes, mas eu digo quase todas as vezes, os resultados da empresa começam a piorar de sobremaneira, porque ele tirou o foco do negócio e ele colocou o foco na venda da empresa. Então assim, você colocar um advisor... Exatamente. Você colocar um advisor permite que o dono fique olhando para o negócio dele. Ele fica até mais entusiasmado ainda. Nossa, estão me olhando, eu vou performar. Agora, deixa a negociação para o advisor. O advisor, ele funciona como amortecedor. Ele vai recebendo más notícias, ele filtra antes de passar para o dono, ele trabalha as dificuldades e ele vai compor os interesses. Esse trabalho de composição de interesses é muito trabalhoso. E a linha de frente, né? Então a linha briga por isso. E aí você não tem um embate de primeira, e aí você ainda tem sempre a palavra do dono na sequência, muitas vezes, para fazer ali um policial bom, um policial mau, conseguir destravando um pouco melhor a negociação. Não, e criar soluções. O advisor, ele tem condições, porque para o dono da empresa, muitas vezes, né, Ale, é a única transação que ele vai fazer na vida dele, é a venda do legado dele. E para nós, a gente faz isso todo dia. A gente coleciona dezenas de processos e a gente vai aprendendo com cada um deles. Então, muitas vezes, dizer que o advisor tem bastante a acrescentar, e isso é uma verdade. Por isso que quanto mais tempo você está no mercado, em qualquer posição, seja de advisor, seja de executivo, seja de consultor, mas presenciando esses eventos que são a venda, a compra ou a fusão de uma empresa, isso te credencia a colaborar bastante, sem nunca perder a visão de que, por mais experiente que o advisor seja, como o Ale falou, eu tenho 30 anos de carreira, 15 como executivo e 15 fazendo negócios, participando de transações. Sempre o protagonista dos negócios é o dono da empresa, é o empresário. A gente serve como guia, a gente ajuda, a gente contribui com novos elementos, mas o tino comercial do dono da empresa é inigualável, é muito diferente do nosso. A gente participa, colabora, mas eles são os caras. De todos os deals que você participou, Braga, tem alguma história que você acha bacana, inusitada, algum case para contar aqui para a turma? Olha, tem um que eu gosto sempre de relembrar, inclusive as famílias que participaram, eu admiro bastante. Aconteceu quando um empresário que estava indo muito bem, começou a pandemia, ele começou a vender sem parar,
gente está falando de empresas do setor de panificação. Os donos da Pita Bread, família Sayeg, procuraram a ProInvest para captar um recurso, porque eles estavam vendendo bastante, eles estavam querendo construir uma nova fábrica para aproveitar esse bom momento. E a gente comentou, puxa, mas esse recurso de longo prazo, subsidiado, ele leva um tempo até chegar na mão de vocês. Então, para comprar um terreno, para construir um galpão, comprar máquina importada, setar a máquina e começar a produzir, como é que vai estar a pandemia? Ninguém tinha essa noção. Aí avaliamos algumas alternativas. Escuta, vocês não conseguiriam fabricar em terceiros? Puxa, difícil. Não, vocês não conseguiriam comprar uma fábrica pronta? Poxa, mas não tem uma fábrica pronta à venda. O que daria para fazer então? Olha, tem um concorrente próximo, enfim, mas com muito respeito e admiração entre as partes. Conheço meu concorrente. Ele trabalha prioritariamente com merenda escolar, e do mesmo jeito que a gente está vendendo muito, mercado crescente, merenda escolar está parado, porque as escolas pararam. Só que ele tem uma Ferrari das fábricas, como a gente falava na época, né? E aí a gente pensou, poxa, ao invés de captar recurso, por que não juntar as empresas? Bom, mas como funcionaria isso? Funcionaria uma transação onde a gente conversa, a gente junta as empresas, as competências, e vamos buscar sinergia, vamos buscar aproveitamento, vamos transitar de um lado para o outro, quem fabrica o quê, e vamos explorar isso ao máximo no momento em que a economia está super delicada, mas depois também, principalmente para depois. E a gente viu uma situação onde a gente conseguiu encontrar um ponto de equilíbrio entre as partes, não baseado especificamente no EBITDA dos últimos 12 meses, não era isso. Tinha uma história para trás e tinha uma história a ser construída para frente. E num trabalho que durou em torno de 6 meses, houve a fusão das empresas, foi composto um novo grupo, o Grupo Farina, onde cada uma das partes acabou tendo uma participação relevante. Foi criado um conselho, mesclamos os mais adequados de cada família para ocupar a posição de CEO, a posição de CFO, posição de COO, sempre em prol de um futuro comum e próspero das duas empresas. A gente fala que era para ser uma captação de recursos, depois uma compra ou venda, e virou uma fusão, mas uma fusão que legitimamente virou 1 mais 1 igual a 3. Eu me lembro de ter recebido o CEO da empresa lá no escritório há alguns meses, que ele comentou comigo, ele falou, olha, esse Thomson que está aqui na parede, ele está equivocado, porque vocês tinham colocado que vocês estariam fundindo duas empresas e que estariam ali multiplicando o faturamento por X vezes. E a gente, em menos de 3 anos, a gente já multiplicou por 5 vezes o nosso faturamento e crescendo aceleradamente, porque foi um ganha-ganha legítimo. Então, isso é o papel de um advisor, que pode aconselhar ou direcionar soluções peculiares, soluções caso a caso. Não existe, pessoal, esse negócio compra, venda e acabou. No fundo, tudo tem um pós-merger, que a gente fala, né? Mesmo uma aquisição tem um pós-merger. No fundo, mesmo uma aquisição não deixa de ser uma aglutinação, uma entrada, uma fusão de negócios. E às vezes é um momento do mercado. O mercado não está para venda. Pô, será que não vale a pena então a gente comprar alguém, crescer o bolo, para depois... Ou juntar para se defender. Quando a gente pega as transações desse ano, 2024, Grupo Soma e Arezzo se fundiram. Betts e Cobasi, nossa, 2 titãs, o que aconteceu? Por que se juntariam? Eles falaram, para nos defender do mercado, para nos defender dos players locais, para nos defender dos estrangeiros, das importações e dos mercados, das plataformas que também estão vendendo os nossos produtos. Eles se juntaram. Então a fusão, ela é uma modalidade de M&A super importante, que parece menos glamurosa, mas ela é muito estratégica. E a Arezzo foi a maior fusão do varejo dos últimos 10 anos, na maior transação. Então, somada é o segundo com o terceiro player, passa a dominar em diversas marcas, né? Você fala, pô, por que não comprar um concorrente ou se juntar a um concorrente do que ficar um brigando com o outro? Pois é. Acontece muito. E ó, calibra-se ali de alguma maneira, porque cada empresa fatura e tem EBITDA de um montante diferente, mas olha só, tudo isso, os donos conversaram, se encontraram, diz a lenda, que eles se encontraram num evento do setor de moda, conversaram, mas o que eles fizeram? Eles foram lá fazer o negócio? Não.
Eles acabaram contratando duas boutiques, 2 bancos de investimento, contrataram 2 dos melhores escritórios de advocacia do Brasil, que concretizaram o negócio ajustando ali os interesses das partes. Então, de novo, é sempre bom lembrar, M&A é conjugação de interesses, não é disputa por posições, não é isso? Brian, sensacional o episódio, a gente falou aqui de as características de um deal maker, transações, o que olhar, o que avaliar, exemplos de grandes transações, por que o sócio vende, quanto ganha o nosso originador. O originador ele ganha um montante significativo, normalmente do que a gente chama de success fee. Varia de caso a caso, mas vamos dizer, quem leva um bom deal para uma boutique de M&A costuma levar 10%, 8%, 5%, 15%, dependendo do papel, mas é um montante bastante significativo do success fee, que já é um valor muito significativo. E outra, ele livre de risco. Ele acaba tendo uma colaboração estratégica, mas ele não precisa estar dedicando horas de trabalho, mas ele pode acompanhar e ajudar bastante na concretização desses negócios. Então, bons originadores são sempre bem-vindos. Bons originadores que sabem o que é um M&A, sabem o que é confidencialidade, têm uma boa rede de contatos e principalmente têm uma boa reputação. Com certeza, essa função de originador estratégico de negócios é muito bem recebida e muito bem vista. Como você falou, agentes autônomos têm um potencial tremendo, desde que eles se preparem para ser esses originadores de negócios. Não é assim, a partir de amanhã eu sou originador de negócios. Eles têm que estudar, eles têm que se preparar para serem bons deal makers. Com certeza o mercado de M&A está de braços abertos. Então vocês veem uma transação aí de 100 milhões, 500 milhões, 1 bi. Quanto maior, normalmente diminui um pouco o FII, mas que varia ali 1%, 2%, 3%, 4%, 10% disso vai no bolso. Então vocês conseguem fazer a continha aí, ter uma ideia. Já fizemos cheques assim, não? Eu já fiz. E com prazer. Super obrigado pela participação. Obrigado, Seja obrigado sempre pessoal. Muito bem-vindo. Valeu. E até o próximo M&A Deal Mode On, a hora do M&A. Valeu, pessoal. Obrigado por nos assistir aqui. Até a próxima. Vocês podem já voltar para a aula agora aqui da vamos lá. Ainda está no horário.